Bom dia, companheiros e companheiras, nossos telespectadores, todos que estão nos assistindo. Estamos começando mais um Sintcef em Movimento, onde vamos estar falando aqui tanto da questão do servidor, da servidora federal, como também vamos estar falando aí da conjuntura política, né, que está acontecendo no Brasil e no local. Né. Primeiro, para começar esse programa, eu quero mais uma vez dar as condolências, né, dos nossos companheiros filiados e filiadas que perderam suas vidas agora no último período. Né. Tivemos a nossa grande amiga do céu, esposa do nosso amigo Navarro, ambos filiados, né, ao sindicato. Ficamos imensamente tristes. Tivemos o nosso amigo Carlos Pessoa, que também perdeu sua vida por Covid. Mas tivemos também por motivos outros, né? Tivemos o companheiro Chiquinho, que foi assassinado, uma morte trágica e inesperada. Nós tivemos também a perda de Dr. Eduardo, né? Médico que atuava em Ceará-Mirim, do antigo CESP. E tivemos também notícias boas, né? Tivemos o nosso companheiro Azevedo, da base aérea, né? Que é diretor do sindicato, que venceu a Covid. Nossa amiga Gelsa Frutuoso, grande amiga lá do Açu, que também venceu a Covid. Mas temos também outra companheira do Açu que nesse momento enfrenta a batalha pela vida, né, que é a Fátima Vieira, que está enfrentando aí a batalha pela vida aí contra o Covid. Queremos desejar aí muita saúde e muita força para que ela vença e a gente possa estar dizendo aqui nos próximos programas que tivemos mais essa vitória. Né? Eu tive uma irmã que teve Covid, se recuperou, e agora estou com outra, né? Entre suspeita e quase confirmada também de Covid. Então, na nossa família, dos nossos amigos, dos nossos filiados, os casos estão cada vez mais intensos, né? Mais pessoas contaminadas, mais pessoas perdendo suas vidas, mas queremos também dizer que vamos ter muita força e muita fé para que as pessoas também possam estar superando, né, essa doença e que a gente consiga vencê-la. Né? Tem muitas promessas aí de vacina. Eu acho que nós nunca mais vamos ter uma vida normal como a gente tinha antes, mesmo depois da vacina, né? Porque a gente não sabe quase nada ainda sobre esse vírus, a gente não sabe quase nada ainda dessa doença. As formas de comportamento, vou dar um exemplo, né? Nós tivemos no enfrentamento à dengue, né? Quando começou, mas aí na verdade eram 4 cepas, né? Como a gripe, que tem várias cepas, várias formas, e a medicina vai avançando, mas as doenças também vão avançando, né? Então tem que ter muito investimento na ciência, tem que ter muito investimento nas universidades, na educação, né, para que a gente vá sempre tentando ir à frente da doença e não ficar para trás da doença, né? Aqui no Brasil, já se aproximando aí dos 85 mil mortos, são muitas vidas perdidas para uma doença só. Eu vi uma pessoa comentando assim: e ninguém morre de mais nada nesse país? Morre, continua morrendo. Inclusive tem pessoas morrendo por falta de atendimento médico, porque com medo da Covid deixa de ir para os médicos ou deixa de ir para os hospitais, porque com medo de se contaminar. Então as pessoas continuam morrendo de outras doenças, sim. Acabei de falar em Chiquinho, que foi assassinado, a violência continua solta, né, no nosso país e no mundo. Mas uma só doença, em coisa de 3, 4 meses, levar 85 mil vidas. Eu lembro, Valério, a gente chega já na parte política, eu lembro que no começo da Covid, quando anunciou que na Itália, eu lembro bem desse número, morreram 438 pessoas num dia, eu fiquei chocada. Aqui no Brasil está morrendo mais de 1.000 por dia, né? Eu lembro que no começo eu fiquei chocada com esse número que estava acontecendo na Itália, e aqui no Brasil está tendo mais de 1.000 vidas por dia sendo perdidas, gente. É muita vida. A pandemia, a doença em si, ela não poderia ser evitada, né? Já que foi uma doença nova que surgiu e a gente está correndo atrás para ver o que conhece dela e como combatê-la. Mas a forma de combate, né? A forma de manter as vidas, né? Isso tem que ser desligado da economia.
Isso tem que ser dado prioridade de governo para a forma de combate a essa pandemia, no caso, a essa doença aqui no nosso estado, por exemplo, no Brasil. Então, o direcionamento político, ele é muito importante e isso faz com que você possa estar pensando no seu voto. E vou dar vários exemplos em relação a isso. Sabe quem votou contra o auxílio emergencial? Os partidos de direita. Boa parte deles, inclusive, especialmente o PSL e o PSC, não é isso? Especialmente o PSL e o PSC. Sabe quem votou agora também contra o Fundeb? Especificamente o PSL e o PSC. O Fundeb, que é quem vai dar o subsídio para que as prefeituras e o Estado possam continuar mantendo o ensino básico, mas tiveram 7 votos contrários. Vocês acreditam nisso? E é voto de bancada, orientação da bancada. Então, o partido também importa. O partido também importa. O auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro propôs que fosse R$200. Com muita pressão, ele admitiu aumentar para R$300. R$300. Foi o Congresso, através dos partidos de esquerda e dos partidos aliados, quem aumentou para 600. Na verdade, a proposta era um salário mínimo, mas se chegou a R$600. É o mínimo, né, para que as pessoas consigam sobreviver. Se esse auxílio tivesse chegado para todo mundo, muito mais pessoas teriam conseguido fazer o isolamento social. Ao fazer o isolamento social, a gente estaria vencendo muito melhor essa batalha. Dos recursos que foram destinados para a pandemia, o governo federal só liberou até agora 30%. Nós temos mais de 1.000 mortos por dia nesse país. O dinheiro está no governo federal e ele passou só em torno de 30%. 70% do dinheiro escutando a conversa. E o povo morrendo, o povo não escuta mais a conversa, o povo que morreu. O povo que morreu não escuta mais nada. Quer dizer, coisas que poderiam ter sido aplicadas em políticas públicas. E por falar nisso, quero dar os parabéns mais uma vez à nossa governadora Fátima Bezerra. O estado do Rio Grande do Norte é hoje o 3º do país em número de leitos para a Covid. Os nossos casos de mortes estabilizaram. Sabe por quê? Porque teve assistência para as pessoas poderem ser atendidas nas unidades de saúde. Isso é uma forma de não ceifar vidas. Isso é uma forma de poupar as pessoas, de poupar que elas não morram. Porque teve o quê? Teve política de saúde para atender a população do Rio Grande do Norte, certo? Então, Valério, diante de tudo isso, ainda temos no país uma coisa louca, né? Todo dia é uma coisa, todo dia é uma novidade em relação às rachadinhas, em relação à interferência na Polícia Federal, essa loucura toda, né? Nós temos uma pandemia que enlouqueceu o mundo todo, inclusive o Brasil, e ainda temos a nossa vida política de pernas para o ar. Um país que tem uma pandemia e até agora não temos, estamos aí há meses, né, sem ministro da Saúde, ministro da Educação entra, ministro da Educação sai, temos aí as autoridades pedindo a cabeça do ministro do Meio Ambiente, né, aquele que queria passar a boiada, né, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, sórdido isso, vamos aproveitar a pandemia, né, que o povo está tudo louco, só fala em Covid, para aprovar coisas que vão destruir o meio ambiente. Né? Então, Valério, como é que você vê tudo isso aí? Bom dia a todos os telespectadores, aos filiados em especial. Primeiro, temos que fazer uma reflexão em relação a que o governo fez durante esses últimos anos, né, esses últimos meses, melhor dizendo, que a cloroquina resolveria o problema da Covid, né? E ficou comprovado agora, por 2 vezes, né, o presidente testou positivo, exatamente porque a cloroquina, a ivermectina, esses tinas da vida não solucionam o problema, né, do coronavírus. Uma potência como os Estados Unidos agiu da mesma forma que o Brasil. E os Estados Unidos vai com mais de 140 mil mortes. O Brasil vai com mais de 80 mil mortes.
São dois presidentes agindo da mesma forma, com o mesmo tipo de postura. Veja, mesma irresponsabilidade. Veja que a China, o país mais populoso do mundo, controlou a pandemia, controlou o coronavírus. Portugal do mesmo jeito, a Espanha do mesmo jeito, a Noruega do mesmo jeito. Por quê? Porque os presidentes desses países orientaram a população de forma correta. E qual seria essa forma correta? O isolamento social. O Brasil vem enfrentando esse genocídio da população brasileira por culpa do Bolsonaro, por culpa do seu governo. Temos que deixar muito claro isso. Que brinca com a saúde do povo. Se desde o começo, lá em março, todo mundo tivesse obedecido, ficado em casa, no isolamento social, nós teríamos controlado essa doença. Mas, infelizmente, os governos estaduais diziam isso, fique em casa, e o governo federal dizia, não, vá para as ruas. E não use máscara. Não use máscaras. Esse é um governo genocida, é preciso dizer isso. Certo? A segunda coisa é que essa semana está sendo marcada por operações da Polícia Federal. Né? Operações que têm buscado alcançar grandes figurões do PSDB. O que chama a atenção nessas operações é a demora com que isso acontece. Coisas que ocorreram em 2010, 2011, quase 10 anos depois, eles vêm em busca de documentos, fazendo busca e apreensão na casa dos políticos, nas empresas, né? Fazendo busca e apreensão em empresas. Isso é muito estranho. Como é que uma busca e apreensão vai ocorrer 9, 10 anos depois? O que é que está por trás disso? Qual o objetivo disso? Então nós precisamos ficar atentos. Não significa dizer que eles são inocentes, nós sabemos que eles estão errados, que os políticos estão errados, que esses políticos especialmente estão errados, nós sabemos disso, né? Isso ficou comprovado. Mas por que essa demora toda? Essa semana ocorreu um fato inusitado. A Polícia Federal chegou no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, e foi impedida de entrar, né, para não fazer uma busca e apreensão lá no gabinete do senador José Serra. Foi impedida de entrar. Mas nós vimos em outros momentos a Polícia Federal circulando na Câmara dos Deputados Federais, pegando documento, prendeu o senador lá dentro, tirou lá de dentro preso. Vimos várias vezes. Várias vezes e não teve nenhum impedimento. E por que agora está tendo esse impedimento? Veja só como as coisas mudam, né? Mudam ao bel prazer da sigla partidária. Quando é uma sigla partidária de direita, a Polícia Federal não pode entrar no Senado, não pode entrar na Câmara, né? Existe toda uma proteção. Mas se fosse um partido de esquerda, não teria esse impedimento. Então nós estamos, nessa semana, né, nesse período agora, ela está sendo marcada por essas operações que estão ocorrendo em Brasília, São Paulo, Recife, né? Como consequência daquela investigação da Lava Jato, desvio de dinheiro público, que é muito importante que se investigue os desvios de dinheiros públicos, né? Que puna quem desviou, quem se apropriou indevidamente. Agora em tempo hábil. Né? Agora em tempo hábil, no momento certo, né? Abriu-se a investigação, se apura imediatamente, se penaliza quem fez as coisas erradas, se pega o dinheiro e devolve aos cofres públicos, né? Seja uma coisa rápida. Então, assim, nós estamos vivendo esse momento, né, dessas operações, ao mesmo tempo um crescimento de mortes no país, e realmente a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, está de parabéns, né? Há uma queda acentuada no número de mortes. Ok, obrigada, Valério. Até o próximo programa. Nós aqui agradecemos.